Poucos clássicos no futebol mundial possuem a poesia e a elegância de um Fla-Flu. Não é apenas um jogo, é o espelho do Rio de Janeiro, um duelo de paixões que nasceu de uma cisão traumática e que se transformou, nas palavras de Mário Filho, no clássico das multidões. O confronto entre Flamengo e Fluminense, as duas maiores potências do futebol carioca, em termos de títulos estaduais, é uma tapeçaria rica tecida com fios de traição, rivalidade social e a luta pela alma do esporte. Onde o Flamengo tem sua raiz, o Fluminense possui sua gênese. E a história de sua inimizade é literalmente uma história de família rompida. Mas como exatamente uma briga de vestiário se transformou no clássico mais charmoso e, ao mesmo tempo, mais polarizador do Brasil? Prepare-se para desvendar a verdade por trás da separação, dos uniformes e da primeira grande revolução do futebol. Para entender a origem do Fla-Flu, é preciso voltar ao ano de 1902, quando o Fluminense Football Club foi fundado por Oscar Cox, um jovem da elite carioca que trouxe o futebol da Inglaterra. O Fluminense se tornou o berço do futebol na cidade, o time das classes abastadas, com um toque de requinte e sucesso imediato, conquistando os primeiros campeonatos estaduais. Por quase uma década, o Fluminense era a força dominante, o clube a ser batido. No entanto, o embrião da rivalidade não estava em outro clube, mas sim dentro de suas próprias paredes. A verdadeira faísca que acendeu o Fla-Flu foi uma traição, uma cisão interna que ocorreu em 1911. Um grupo de 9 jogadores, liderados pelo notável Alberto Borgert, um dos maiores atletas da época e ídolo tricolor, decidiu abandonar o Fluminense. O motivo? Divergências inconciliáveis com a diretoria do clube após uma derrota humilhante por 6-0 para o Botafogo, o que resultou em uma severa punição para Borgert e seus companheiros. Esses atletas não apenas saíram, eles levaram consigo a expertise, a ambição e o conhecimento técnico que haviam adquirido no Clube das Laranjeiras. Esse grupo dissidente encontrou abrigo em uma agremiação que até então se dedicava apenas ao remo, o Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo, fundado em 1895, tinha sua própria rivalidade no remo, mas via no futebol uma oportunidade de expandir sua influência e sua base social. Assim, em 1911, o grupo de Borgert fundou a seção de futebol do Flamengo. O primeiro time de futebol do Flamengo era essencialmente a espinha dorsal do Fluminense expulsa ou autoexilada. É por isso que se diz que o Flamengo, no futebol, nasceu de uma costela do Fluminense. O primeiro Fla-Flu, portanto, foi um jogo de vingança. Ocorreu em 7 de julho de 1912, no campo do Fluminense, em Laranjeiras. De um lado, o Fluminense, tentando manter sua honra e provar que era maior do que os jogadores que o haviam abandonado. Do outro, o recém-nascido time de futebol do Flamengo, com seus ex-tricolores sedentos por revanche. A atmosfera era carregada. O Fluminense venceu por 3-2, mas a derrota não impediu o Flamengo de se consolidar. O nascimento do clube rubro-negro, como força do futebol, foi um golpe duplo para o Fluminense. Não só perdeu seus melhores atletas, como também ganhou um rival doméstico imediato e poderoso. Fato extra e curiosidade. A rivalidade é tão intrínseca que está ligada às cores dos dois clubes. O Fluminense, em sua fundação, adotou o grená, o verde e o branco. Já o Flamengo, que era originalmente azul e amarelo no remo, precisou trocar suas cores devido a uma dificuldade de importação do tecido. As cores desbotavam no sol. O clube então adotou o vermelho e o preto. Essa combinação vibrante que gera o maior contraste visual possível no campo não só ajudou o Flamengo a construir uma identidade única, mas também elevou a dramaticidade dos confrontos com o tricolor, tornando o duelo de cores um espetáculo à parte. A rivalidade social também se tornou um fator. Enquanto o Fluminense manteve por muito tempo a imagem do clube da elite intelectual, o Flamengo rapidamente se tornou o time do povo. Embora suas origens no remo fossem elitistas, o sucesso no futebol, a adoção de um estilo mais direto e a grande base de torcedores que se formou nas áreas mais populares do Rio de Janeiro fizeram com que o Flamengo se tornasse o clube mais popular do Brasil. O Fla-Flu passou a ser visto como o duelo entre a elegância e a tradição. Fluminense,
contra a paixão popular e a multidão. Flamengo. O clássico ganhou seu nome definitivo, Fla-Flu, em 1928, criado pelo jornalista Mário Filho, o mesmo que batizou o Maracanã de maior do mundo. Mário Filho enxergava o clássico como o maior espetáculo de massas, uma atração incomparável. A construção do Maracanã em 1950 elevou o Fla-Flu a um patamar lendário, proporcionando palcos para recordes de público inigualáveis, como o do Campeonato Carioca de 1963, onde 194 mil pessoas viram o empate que deu o título ao Flamengo. O Fluminense sempre se orgulhou de ser o gênese do rival, e o Flamengo, por sua vez, sempre usou essa origem como motivação para superar o pai. Os títulos estaduais se alternaram e, por décadas, a hegemonia se revezou entre os dois. Momentos icônicos como o gol de barriga de Renato Gaúcho pelo Fluminense em 1995 e as finais épicas de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que viram o confronto se repetir, apenas reforçam a ideia de que o Fla-Flu não é apenas sobre quem ganha, mas sobre a continuidade dessa narrativa de ruptura. O Fla-Flu, em sua essência, foi criado por um divórcio de vestiário que se transformou em uma revolução social e esportiva. A cisão de 1911 deu origem ao maior fenômeno de popularidade do futebol brasileiro, o Flamengo, e garantiu ao Fluminense um rival à sua altura, um filho rebelde que se tornou gigante. Essa história de traição, vingança e o consequente duelo de identidades é o que confere ao Fla-Flu sua mística única. É o jogo que prova que as maiores rivalidades são aquelas que nascem em casa, entre irmãos, mas que, no campo, tornam-se a mais apaixonada e eletrizante das guerras.